Olá, queridos! Vamos falar um pouquinho sobre direito material do trabalho, agora falando sobre uma inovação trazida pela reforma, que é o teletrabalho. Veja bem, o teletrabalho ele não surge com a reforma. Já existiam algumas empresas que se utilizavam do teletrabalho, só que era uma insegurança a utilização do teletrabalho, né? Porque não haviam normativas específicas, normativas que trouxessem um respaldo tanto para o trabalhador quanto para as empresas que se utilizavam dessa modalidade. Ocorre que a reforma trabalhista traz um pouco essa segurança, trazendo normativas para esse tipo de modalidade de prestação de trabalho. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que tentar entender é a conceituação do teletrabalho. O que é teletrabalho? O que é prestar serviço em teletrabalho? O teletrabalho, ele é a prestação de serviço fora do ambiente, do estabelecimento do empregador, fora preponderantemente, ou seja, há a possibilidade que mesmo eu prestando um serviço fora do estabelecimento do meu empregador em teletrabalho, eu tenha que mensalmente ou quinzenalmente ou semanalmente aparecer no estabelecimento para fazer, por exemplo, uma reunião, para estipular diretrizes de como eu vou exercer aquele trabalho ou apresentar resultados, né? Porque muitos dos trabalhos que são exercidos em teletrabalho acabam atuando muito com essa questão de metas, né? Porque você pode estipular como você vai exercer aquela função, às vezes você tem mais flexibilidade de horário, mas você tem que cumprir aquela função, você tem que cumprir aquelas tarefas, ou seja, tudo isso é estipulado muitas vezes com metas. Mas também há a possibilidade do teletrabalho em horário comercial, né? Aí você tem que preencher um horário de trabalho mesmo estando em teletrabalho. Pois bem, mas a questão é que o teletrabalho ele é exercido preponderantemente fora do estabelecimento comercial, mas você pode, às vezes, aparecer por lá sem descaracterizar esse teletrabalho. Veja bem que eu não disse que o teletrabalho é exercido dentro da casa do empregado. Ele pode, muitas vezes é exercido, né? A maioria dos casos, o teletrabalho é exercido dentro do estabelecimento, dentro do domicílio daquele empregado. Só que existe também a possibilidade desse trabalhador exercer essa função em um escritório que ele alugue, né? Se ele não estiver tão adaptado a exercer sua função no seu domicílio, porque ele acha que é muito barulhento, ele pode muito bem exercer esse seu trabalho em algum ambiente que ele alugue para isso, ou até num café, né, que ele ache que ele se concentra melhor, nada impede que ele faça isso. A grande questão que acaba caracterizando o teletrabalho e o distingue de outras atividades que são exercidas externamente ao estabelecimento é que ele é exercido de modo a se auxiliar, a se utilizar de meios tecnológicos e telemáticos, ou seja, o teletrabalho ele é uma atividade que tem essa inerência de ser exercida dentro de um estabelecimento, indoors, né, como se fala. Não é aquela atividade que eu vou exercer uma fiscalização de campo, eu vou ter que supervisionar uma plantação, eu vou ter que me deslocar a casas de clientes. Não, é uma atividade de escritório. Mas para eu conseguir exercer essa atividade afastada do estabelecimento do meu empregador, eu me utilizo de um Skype, eu me utilizo de uma internet, de um computador, de um telefone, né, de um fax, né? Fax é um pouco desatualizado, mas também pode ser, né? Mas enfim, eu me utilizo desses meios tecnológicos para conseguir manter um contato com outros escritórios e exercer minha função dentro da minha casa ou de um escritório que eu queira, né, alugar para conseguir exercer essa função. Pois bem, agora que nós entendemos o que é o teletrabalho, a gente consegue analisar algumas normativas trazidas pela CLT para conseguir regulamentar essa atividade. Primeiro ponto, há necessidade de que o contrato preveja o teletrabalho. E não só isso, preveja as atividades que vão ser exercidas por aquele trabalhador em teletrabalho, tá? Outra questão é que há a possibilidade de que o contrato que já existe ser modificado, ou seja, existe um aditivo contratual para que aquele trabalhador que exerce sua atividade dentro do escritório, dentro do estabelecimento comercial, modifique essa prestação e vá para a sua casa prestar o seu serviço. Mas para isso, nós temos que ter em mente que a prestação de serviço no estabelecimento comercial do empregador ainda é a regra geral. Então,
Então, para que eu altere a regra geral, eu tenho que ter a anuência do empregado. O empregado ele tem que estar de acordo com essa modificação da prestação para dentro do seu domicílio, né? Então tem que as duas partes estarem em acordo e as duas partes assinaram o aditivo contratual para comprovar que estão em acordo. Agora, a inversa, né? Ou seja, eu estou exercendo o meu trabalho no meu domicílio e eu vou ter essa modificação para voltar a exercer o trabalho no estabelecimento comercial, não tem os mesmos requisitos, tá? Por quê? Porque o teletrabalho ainda é a exceção. Então, o empregador, ele vai poder falar para aquele trabalhador voltar a exercer a sua função no estabelecimento comercial sem que esse trabalhador tenha que anuir com essa modificação, tá? Ele não tem que concordar. Ele só vai ser comunicado e aí ele vai voltar a exercer a sua função no estabelecimento. Mas veja bem, ele tem que ter um período de readaptação. Às vezes ele estava exercendo sua função no domicílio, ele dispensou uma babá, né? Ou ele dispensou um transporte que ele utilizava para ir para o seu estabelecimento. Então, em face dessa readaptação, dessa organização, é necessário que o empregador dê no mínimo 15 dias para que esse empregado se readapte a essa atividade, a esse transporte, a esse deslocamento, ok? Outra questão que é importante, que é trazida na reforma, é a previsão de que a preocupação, deve haver a preocupação do empregador com o meio ambiente do trabalho desse empregado. É função do empregador trazer um ambiente sadio para que esse empregado exerça a sua função. E não é diferente no teletrabalho. Em virtude disso, esse empregador ele tem que conscientizar esse empregado de maneira ostensiva, ou seja, ele tem que comunicar o que esse empregado tem que fazer, as questões ergonométricas, né? Como ele tem que exercer essa função para que essa função não cause nenhum tipo de lesão a esse empregado, tá? E esse empregado, ele tem que assinar um termo dizendo que ele está consciente dessas instruções do empregador e que ele vai cumpri-las, tá? Para o seu próprio bem, para que a sua saúde seja permanente, né? A sua saúde não seja danificada em virtude do seu labor. Outra questão que é importante a gente levar em consideração é que toda uma estrutura tem que ser formada para eu conseguir exercer minha atividade em teletrabalho. Ou seja, eu tenho que, de repente, contratar uma internet mais potente, eu tenho que comprar uma impressora, comprar tinta, papel, às vezes eu tenho que ter uma linha telefônica e gastar mais telefone em virtude do meu exercício, da minha função dentro do meu domicílio. E tudo isso vai ser arcado por quem? Eu, trabalhador, vou ter que arcar com isso tirando do meu salário? Não. A CLT prevê que haverá um ressarcimento desse valor, né? Mas tudo isso não é previsto na CLT, ou seja, a questão de como esse ressarcimento vai ser feito não é previsto de uma maneira taxativa, não é estipulado. Tudo isso vai ter que, na verdade, ser acordado entre as partes. Então, empregador e empregado vão ter que acordar, e isso tem que ser previsto para que seja efetivamente reembolsado esse valor ao empregado. Lembrando que esse valor não é salário in natura, porque eu estou tendo que pagar ou fornecer, de repente, um objeto a esse empregado para que ele consiga exercer sua função. Então, na verdade, esses objetos ou esse ressarcimento, essa indenização por esses gastos com ambiente, com prestação laboral, não englobarão o salário do trabalhador, tá? Na verdade, são verbas indenizatórias. Com isso, terminamos esse bloco. Até mais!